Olá, estamos de volta e já vamos mostrar mais uma curiosidade do mundo das HQs. Como vocês sabem, para quem me conhece, já sabe que eu sou um grande fã dos formatinhos da época da editora Abril, mas essa editora ela cometeu um erro que deixa muitos leitores até hoje de cabelo em pé. É um erro imperdoável e vamos falar sobre isso hoje. O ano era 1986 e a editora Abril praticamente é obrigada a lançar a minissérie Guerras Secretas aqui no Brasil. O problema desse lançamento, dessa saga aqui, é que a editora Abril ela tinha um atraso com relação às mensais, aos personagens que eram lançados por ela, tipo assim, 4, 5 anos de atraso em relação às editoras americanas, alguns até mais. Até então, inclusive, eram publicadas ainda histórias da década de 70. E aí, como lá fora, nos Estados Unidos, a Mattel, né, que queria lançar a linha de bonecos dos heróis, dos vilões, e eles entraram em contato com a Marvel, e foi feita essa minissérie aqui, né, foi pensada justamente para o lançamento dos bonecos, né, dos action figures, os hominhos. E a Gulliver aqui no Brasil adquiriu o direito do lançamento dessa linha de brinquedos. E a Gulliver começou a pressionar a editora Abril para que lançasse também a minissérie tal qual lá nos Estados Unidos, para justificar essa aparência, né, o surgimento desses vilões, tal, para aumentar as vendas. E só que aí a editora Abril tinha esse problema do atraso das histórias. Muitos personagens que foram abduzidos, né, tanto de heróis quanto de vilões, e a história é essa: eles foram abduzidos pelo Beyonder, levados para um planeta distante para guerrear entre si. Basicamente é isso. Inclusive tinha a promessa do lado vencedor conseguir realizar todos os seus desejos. Era o mote para um lado enfrentar o outro. Só que havia muitos personagens que ainda não tinham sido lançados, mostrados aqui no Brasil pela editora Abril. E aí, como justificar? A solução que eles encontraram foi essa: simplesmente ignorar esses personagens. Então, tipo assim, a Capitã Marvel, que na época era a Mônica Rambeau, né, ela foi literalmente apagada das edições da editora Abril. A Vampira, que na época fazia parte dos X-Men lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil ainda ela era vilã, fazia parte da Irmandade dos Mutantes. Então, como é que ia justificar ela agora estar lutando ao lado dos heróis? Também foi apagada. O Homem de Ferro, por exemplo, assim, já não era o Tony Stark, já era o James Rhodes, que estava substituindo o Tony, e só que não tinha chegado a essa substituição aqui no Brasil ainda. Então, basicamente, eles não mostravam o rosto embaixo da máscara, era totalmente coberto, sempre com a máscara, né? E para todos os efeitos, o Homem de Ferro da Guerras Secretas aqui no Brasil era o Tony Stark. Olha só, os diálogos eram alterados, eram mudados, páginas inteiras eram ignoradas, não entravam na edição brasileira. Só para ter uma ideia aqui, aqui, logo no começo, né, num diálogo aqui, que o Coisa e o Homem-Aranha estão falando. Presta bem atenção aqui nesse quadrinho aqui, do Coisa e do Homem-Aranha. Isso aqui foi o que foi publicado na editora Abril. Só que a editora americana, a original, do lado deles estava a Capitã Marvel. E olha só, eles tiravam, simplesmente apagavam o personagem, aí e criavam a Aurora, por exemplo. Ela já estava com aquele aparência, naquele punk, né, aquele cabelo punk dela, que ficou famoso também, só que aqui no Brasil não. Então eles justificavam que quando o Beyonder teleportou eles para lá, ele simplesmente alterou a aparência dela, deu um jeito mais, né, furioso para ela, para justificar, porque ela realmente já estava numa fase mais violenta, diferente do que ela sempre foi. Então essa era a justificativa, sabe? Era assim, só que na época a gente não sabia, não tinha acesso à informação, não existia internet. Então divertia, todo mundo comprava, todo mundo esperava. Olha só, aqui mais um exemplo aqui, Só mostrar dois aqui porque é muita coisa. Aqui de baixo é da editora Abril, né? Que olha o Tocha Humana aqui iluminando os heróis aqui. Isso aqui é aquela cena que os vilões jogam uma montanha inteira em cima dos heróis e o Hulk fica sustentando
né, para não deixar ninguém morrer. Aqui é o Tocha Humana na Abril, só que no original é a Capitã Marvel que ilumina aqui o ambiente. Então, tipo assim, você pode pensar, tá, mas não fazia tanta diferença. Fazia sim, porque a Capitã Marvel sempre foi uma personagem muito poderosa. Tem quadros ali que ela tá sobrevoando e vai verificar os vilões lá e tal, e ela é simplesmente deletada e colocado o Homem de Ferro no lugar dela. Então, tipo assim, eles praticamente reescreveram a saga. Mas, enfim, fez muito sucesso. Foi um fenômeno de vendas. Inclusive aqui, ó, a Gulliver, ela queria lançar os quadrinhos. Ok, essa aqui é da editora número 1. Já anunciando esses bonequinhos que seriam lançados, né? Mas ainda não mostrando, ó, tem uma tarja preta aqui. E aí aumentando o suspense. Todo mundo queria saber o que vinha. Então, no número 2 ainda, assim, ó, continuava o suspense e assim ia. Eram edições quinzenais. Ó, aguarde. E todo mundo aguardando. O que vai vir? O que vai vir? Né? Assim, a gente não tinha informação, não tinha como buscar assim de outra maneira as informações. E assim foi, até que no número 7, aí sim é revelado aqui na contracapa aqui, ó. E aí foi uma febre, né? Todo mundo já estava ansioso. Aqueles bonecos articulados. E vinha com esse disco aqui que era holográfico. Mudava-se. Isso aqui era uma novidade tremenda na época. Né? Que a gente tinha aqueles bonequinhos estáticos. Que só tinha uma cor. Cara, isso aqui era uma qualidade incrível. Mas também não era para qualquer um, né? Não era uma época bem difícil mesmo. Então... Assim, ó, e aí o final da Guerras Secretas, como justificar tanta mudança? Por exemplo, no uniforme do Homem-Aranha, o Capitão América tem o escudo quebrado. Então, como é que eles iam justificar voltar na edição seguinte, na mensal seguinte, já com tudo normal? Então a editora Abril simplesmente inventa umas páginas no final aqui, ó. Aí simplesmente o uniforme mudando por si só, a aparência da Tempestade também mudando, entendeu? O uniforme ia mudando conforme o Capitão América, aqui ó, daí ele se concentra e pela força de vontade dele, ele restaura o escudo. No final da saga aqui, o Ben Green, ele resolve ficar no planeta porque ele volta à forma humana. E aí quem vai assumir o lugar dele no quarteto é a Mulher Hulk. Mas nas mensais que saiu do quarteto, ele ainda continuaria. Então a Mulher Hulk só iria fazer parte do quarteto muito depois. Então no final aqui ele diz que só vai ficar algumas horas no planeta. E depois ele vai se juntar. Então era assim que a gente tinha na época. Só que uma coisa muito acertada deles aqui foi esse álbum de figurinhas aqui que foi lançado junto com a minissérie. Então ela vinha, cada edição trazia as figurinhas e a gente colava. Aqui não tá mal colado não, pessoal, aqui, ó. É porque ela servia para isso aqui, ó. A gente erguia e aí tinha os dados dos personagens. Muito legal, né? Então já era proposital assim, ó, tu colava só uma partezinha da figura para ter os dados dele. Mesmo o tamanho dos gibis, muito legal. Anos mais tarde, já em 1994, aí sim a editora Abril ela se redime e lança a Guerras Secretas na revista da Teia do Aranha. Que nessa época a Teia do Aranha ela vinha republicando as histórias clássicas do herói, né? Então eles retomam essa minissérie aqui, daí sim já com a Capitã Marvel, mais bem feita nessa segunda série da revista, mas só que daí, enfim, já justifica, né, altera algumas coisas. Então já é uma época um pouco mais de esclarecimento, o pessoal já tinha um pouco mais acesso. Mas por incrível que pareça, essas minisséries aqui, ó, de tantos erros, tanta coisa modificada, hoje em dia ela vale bastante, tá? Para quem quer comprar a minissérie original lançada pela editora Abril com todos os seus erros,
ou com todas as suas alterações, vai pagar um pouquinho caro. Principalmente com aquele álbum. Aquele álbum ali é um item raro, ainda mais completo, né? Aí já saiu também pela editora Panini, na saudosa coleção histórica, As Guerras Secretas. Saiu pela editora Salvat também, no número 6 e 7 da coleção de capa preta, aquela primeira edição aqui, ó, Guerras Secretas também. Então é legal você até ler e comparar página por página para ver o quanto que foi alterado da época. Mas, enfim, bem ou mal, essa minissérie toda alterada da Editora Abril foi um sucesso tremendo. Como eu falei, a gente não tinha informação na época, então aquilo ali é o que estava rolando. E a gente se divertia a beça mesmo. E faz parte da história, das histórias de quadrinhos aqui no Brasil. Essa abominação que a Editora Abril cometeu. Mas eu guardo com bastante carinho também, porque, como eu falei, eu sou muito fã da Editora Abril. E a gente deve bastante, se botar na balança, tem muito mais coisas boas do que ruins que a editora fez, e vale a pena o esforço. Hoje está enraizado esse amor pelos quadrinhos aqui no Brasil, graças e muito pela Editora Abril. Então essa foi a curiosidade de hoje, e a gente volta no próximo vídeo. Valeu, pessoal, até logo!